Boa noite, irmãos, graças e paz. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez para estar adorando o Senhor. Se coloque de pé, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez te adorando, Senhor Deus. Bendizendo o teu santo nome. Que o Senhor venha estar falando conosco nesta noite, Senhor Deus. Que o Senhor venha falar através dos louvores, das mensagens. Que o Senhor venha confortar o nosso coração através do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus. Tira toda incredulidade, Senhor Deus, toda ansiedade, preocupação, Pai, que nós temos. Que o Senhor venha nos fortalecer no teu Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Agradeço aos irmãos que estão aqui presencialmente conosco, aos irmãos que nos acompanham através do Instagram. Que Deus abençoe. Eu quero convidar o pessoal do louvor para estar adorando o Senhor. E logo mais a gente vai dar uma reflexão e o pastor vai vir com a mensagem da noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amigo, ouça agora neste hino o que eu vou dizer. Jesus é o único amigo que quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seus braços me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, sirva a Jesus. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristezas e desilusões, foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, hoje aceitei, hoje sou feliz, e por isso canto assim. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seus braços me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, sirva a Jesus. Me lembro quando o dia imencer, sentia transbordar, problemas e perturbações chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Hoje eu canto e sou feliz, Ele é meu Salvador. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é
conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, sirva a Jesus. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seus braços me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, sirva a Jesus. Se queres também ser feliz, sirva a Jesus. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu trouxe aqui uma pequena reflexão. Se os irmãos quiserem estar acompanhando, está lá no livro de Levítico, no capítulo 26, logo no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 26. No verso 3. Levítico 26, no verso 3. Amém? Glória a Deus. Vai dizer assim: se andardes nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará o seu excremento, e as árvores do campo darão o seu fruto. Amém? Só até aqui por enquanto. Irmãos, essa mensagem é uma promessa que o Senhor está fazendo ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus. Então, o Senhor aqui nos mostra que a todo tempo Ele tem buscado abençoar o seu povo. E se o irmão voltar aqui no contexto, o Senhor faz um alerta, no verso 1, não fareis para vós ídolos, nem imagem, estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra para inclinar sobre ela. Então, o Deus, Criador de todas as coisas, é um Deus puro e santo, e toda honra e toda glória é dele, ele não divide com ninguém. E aqui o povo estava deixando de fazer um culto puro e santo e adorável ao Senhor, e com isso as suas bênçãos poderiam ser retidas. O Senhor promete para todos aqueles que o adorem em espírito e em verdade, com o coração contrito, aquebrantado, Ele guarda, Ele protege e não deixa faltar nada. Aqui Ele fala que Ele manda a chuva no seu tempo certo, a árvore vai dar o fruto no tempo certo, ou seja, em tudo Deus tem colocado a sua mão, seja no tempo, nos momentos, nos mínimos detalhes da nossa vida. O Senhor tem zelado por os seus filhos, e Ele requer apenas uma obediência e uma adoração. Então as bênçãos do Senhor, muitas vezes somos nós mesmos que arretemos devido à desobediência à sua palavra. Não é porque o Senhor escolheu um povo para o servir, que esse povo deve andar de qualquer jeito. Se você observar aqui, no verso 55 do capítulo 25, ele vai dizer: pois para mim os filhos de Israel são servos, eles são os meus servos que eu tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, quando o Senhor escolheu o seu povo, Ele escolheu com um propósito, de o servir, de o adorar. E nós temos que entender isso. Quando o Senhor Jesus veio e morreu por mim e por você, nós nos tornamos seus servos. Nós deixamos de fazer a nossa vontade neste mundo, de viver conforme a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Porque nós temos estudado isso aqui nas quintas-feiras com o pastor Rafael, nas outras pregações, que Paulo tem dito que ele não vive mais para eles, mas ele vive para Cristo. A vida que ele vivia antes não vive mais, porque ele está morto para esse mundo. A vontade dele é simplesmente fazer a vontade de Deus.
E com isso, as bênçãos do Senhor vêm para nossas vidas. Mas não são as bênçãos que a gente imagina, da maneira que a gente pensa que é. Porque muitas vezes a gente acha que bênção é bens materiais, bênção é bens financeiros. E muitas vezes o Senhor sabe que isso não vai nos fazer bem, porque Ele conhece o nosso coração. Não estou dizendo que com isso Ele não dá o que Ele quer. Se estiver de acordo com a vontade dEle, sim. Mas as bênçãos que o Senhor dá são espirituais. É paz na terra, é prosperidade. Prosperidade é não nos faltar nada, é o pão de cada dia, é a saúde, é o cuidado da família. Essas são as bênçãos que o Senhor promete, e ainda uma vida vindoura. Eu trouxe essa breve reflexão para que a gente possa começar a semana pensando, analisando, se de fato eu estou sendo servo do Senhor, se de fato eu já morri para esse mundo, se eu estou abrindo mão das minhas vontades a cada circunstância da minha vida, a cada momento. Porque nós estamos num processo de salvação, porque o Senhor Jesus começou a salvação quando Ele nos comprou na cruz, com a sua morte vicária, substituta. E nós devemos andar num processo de santificação, dando continuidade à salvação até a glória do nosso Senhor Jesus, que Ele virá nos buscar. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar o pessoal do louvor, é uma breve reflexão, e logo em seguida o pastor Rafael, se puder estar orando pelo preto da noite, eu agradeço em nome de Jesus. Amém, irmão, graça e paz. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
Amém, irmãos, glória a Deus. Vamos orar pelo pastor, que é o provedor dessa noite. Eu gostaria de pedir os irmãos colocar de pé, para nós orarmos, pedir a Deus que nos instrua através do seu Espírito nesta palavra, nessa noite, usando o servo dele de acordo com a vontade dele. Amém? Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa noite, para aprender mais da Tua palavra, e aqui estamos, Pai, humildes, dependendo de Ti, para ouvir a Tua palavra verdadeiramente. Usa o Teu servo nessa noite, a instrumentabilidade dele, de acordo com o Teu Espírito, inspirando, Pai, a trazer a Tua verdade, que é viva e eficaz, que transforma, que liberta e que salva, para os nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra viva venha a ser revelada a nós, e que nossos corações venham estar abertos através do Teu Espírito, para compreender e colocar em prática. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. É uma honra estarmos aqui mais uma vez para tratarmos da palavra do Senhor, algo que para nós que somos cristãos é uma dádiva, é uma bênção, estarmos aqui podendo compartilhar, aprender uns com os outros. E hoje, como nós estamos fazendo nesses 3 últimos domingos, nós vamos dar sequência a exposições bíblicas. O pastor Rafael iniciou no livro de Filipenses a introdução, logo após o pastor Júnior começou a introduzir também o livro de Romanos, e hoje eu também farei essa pequena introdução, só que no livro de Efésios. Então nós vamos aprender, expor e aprender as Escrituras com o livro de Efésios, comigo trazendo. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em Efésios, e nós vamos trazer um breve contexto para a gente entender como foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrita essa carta, que é uma carta tão especial, uma carta conhecida como uma das cartas em prisão do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, nós vamos ficar com os 2 primeiros versos hoje. Amém? Então, para nós entendermos um pouquinho dessa carta, Efésios é uma carta do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo. Parece coincidência que tanto eu como o pastor Rafael, como o pastor Júnior, escolhemos livros escritos pelo apóstolo Paulo. Mas é porque a grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele, e essas cartas são cartas importantes para nós como cristãos aprendermos o seu conteúdo de forma bíblica. São cartas que trazem um ensinamento de doutrinas básicas, doutrinas fundamentais para nós que somos cristãos. Você vai ver em Romanos doutrinas fundamentais, pilares da nossa fé. Você vai ver em Filipenses doutrinas que nos fazem ter ação, doutrinas que a igreja precisa no sentido de colocar em prática a sua fé. E aqui em Efésios nós vamos ver doutrinas básicas do cristianismo muito ligado à eternidade, principalmente à eleição e à predestinação, que nós vamos ver a partir do próximo estudo. Então aqui o apóstolo Paulo, no contexto, ele está escrevendo para uma igreja que ele mesmo fundou. A igreja em Efésios foi fundada pelo apóstolo Paulo, e a gente tem esse embasamento lá no livro de Atos. E Efésios, ou Éfeso, fica atualmente hoje como a Turquia. Então a Turquia é a Éfeso, ou o povo de Efésios naquele contexto, há 2030 anos atrás. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com intuito. A gente precisa primeiro compreender que nesse momento ele estava preso em Roma. A gente não sabe ao certo como a notícia dessa igreja chega ao apóstolo Paulo, mas nós sabemos que ele fica sabendo de que aquela igreja estava muito preocupado porque ele estava preso. Aquela igreja estava angustiada, ficou sabendo, que aquele líder espiritual, ficou sabendo que aquele fundamento da igreja, que um apóstolo que fundou aquela igreja, estava preso. E, por algum motivo, essa notícia chega a Paulo, em prisão. E ele escreve em prisão, não só para Efésios, mas para Colossenses e aquela carta a Filemon, também uma pequena carta a Filemon. Ele fica sabendo dessa notícia
e ele tenta passar, através dessa carta, alguns ensinos doutrinários e ensinos confortantes para aquela igreja. Ele queria mostrar no pano de fundo que a prisão dele não era algo que saiu do plano de Deus. Ele queria mostrar para aquela igreja que aquela prisão fazia parte do plano de Deus. Por isso que nós vamos ver que logo no início ele faz o link com a eleição. Por isso que no início ele já vai fazer o link da igreja ou dos crentes com a predestinação. Logo nos primeiros versículos do capítulo 1 a gente vai perceber que ele vai mostrar o fundamento das bênçãos espirituais estarem ligadas não ao que estava acontecendo naquele momento, mas principalmente o motivo de ele estar passando por aquele problema é porque eles tinham um propósito naquilo e aquela função de ele estar ali é designada por Deus na eternidade. Quando nós formos estudar o livro de Efésios, a gente vai perceber que muitas coisas que nós cremos na nossa cristandade não tem embasamento tão bíblico. E a gente vai perceber que muitas coisas que são bíblicas vai nos assustar, porque vai acabar nos desmontando, né? Vai acabar nos quebrando, porque a palavra de Deus ela vai ser sempre em prol do reino de Deus e não em prol do reino humano. Vai ser sempre levando em consideração os atributos de Deus e destruindo o egocentrismo humano, tirando todo o nosso ego. E o apóstolo Paulo ele vai nessa carta trazer muitos fundamentos que vão nos ensinar a respeito disso. Então, para a gente começar, eu queria trazer essa carta com o apelido de carta de prisão, ou carta da prisão. São cartas escritas na prisão. E a gente precisa entender isso porque o apóstolo Paulo aqui, ele vai desenvolver uma alegria ao povo de Deus. A gente precisa entender que ele estava preso, mas que o corpo dele, né, a mente dele poderia estar presa naquele momento, só que o espírito dele era liberto por Cristo Jesus. E todas as vezes que nós lemos esse texto, ou essa carta, a gente vê alguns textos que vão nos dar ânimo, que vão nos dar força, que vão nos revigorar, a gente precisa entender que foi escrita por um homem que estava preso. E ele estava escrevendo justamente para levantar aquela igreja. Trazendo para a nossa aplicação, ele escreve para nós, que somos a igreja de Cristo. E essa carta ele vai trazer muitos termos ligados à igreja. A gente vai perceber ele chamando a igreja de corpo, chamando a igreja de edifício, chamando a igreja de noiva, e tudo no sentido figurado para tentar ilustrar como que a igreja de Deus funciona. Então nós vamos perceber muitas doutrinas e muitos ensinamentos nessa carta. Se a gente for no capítulo 3, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Capítulo 3, verso 1. Primeiro fundamento que vai nos mostrar que o apóstolo Paulo estava preso. Capítulo 3, verso 1. Ele vai dizer assim: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Capítulo 3, verso 1. Outro fundamento que vai nos mostrar que o apóstolo Paulo estava preso. Capítulo 4, verso 1. Então, capítulo 4, do verso 1 também em Efésios. Vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno a vocação de que fossem chamados. E no capítulo 3, no verso 13, ele não vai citar que estava preso, mas que estava passando por tribulações. Capítulo 3, no verso 13, ele diz assim: eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações. Eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E aqui ele estava se referindo, provavelmente, à sua prisão. Então ele estava preso por pregar o evangelho. Era mais um típico de discípulo, de apóstolo ou de seguidor de Jesus, preso por pregar o evangelho. E ele sabia que aquele momento que ele estava passando é algo passageiro. Paulo ele se situava no tempo. O apóstolo Paulo ele sabia sobre passado, sobre presente e sobre futuro. Nós vamos estudar nos capítulos posteriores, não hoje, mas nós vamos ver ele colocando muitos verbos no passado que já aconteceu, aplicando ao presente. A gente vai perceber ele falando que Deus já nos chamou, que nós já temos vocação. Nós vamos perceber o apóstolo Paulo falando que eu e você nós já fomos escolhidos, que eu e você nós já fomos predestinados. A gente vai ver nesse texto ele dizendo que eu e você nós já somos salvos, tudo no passado. Tudo no passado. Porque existe um tempo planejado por Deus
Existe um tempo aplicado por Deus e haverá um tempo onde será consumado esse plano perfeito. E o apóstolo Paulo ele se situa nisso. Ele sabe que naquele momento que ele estava preso, era o tempo de estar preso para a glória daquela própria igreja. Por isso que ele diz, né? Eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações por vós. As minhas tribulações é por vós, pois nisso está a vossa glória. Por isso está a glória de vocês. Porque eu estou sofrendo como apóstolo para trazer fundamento, trazer palavra, trazer edificação espiritual para a sua vida. E ele estava preso por pregar o evangelho, né? Por pregar um rei que não era o rei de Roma. Por pregar um rei que não era o rei dos judeus. Porque os judeus esperavam um rei militar. Um rei que arrancaria o poderio de Roma e libertaria aquele povo. Mas Paulo estava pregando esse Deus. Paulo estava pregando um rei, que era aquele que morreu numa cruz, para salvar tanto eu como você e todo aquele que crê. E que iria voltar para nos buscar. E por pregar dessa forma, corretamente, por pregar essa doutrina da morte, da ressurreição de Cristo, ele estava preso. E na prisão ele toma conhecimento de que essa igreja que ele havia fundado estava em desordem. E quando eu digo desordem aqui, eu não quero dizer em caos, mas que havia angústia. Em alguns momentos a gente vai perceber que havia falta de uma doutrina que traria exortação. Ele fundou a igreja, mas nós temos que lembrar que o apóstolo, ele tinha uma função. O apóstolo ele era um enviado por Deus para abrir igrejas, para fundamentar uma igreja, mas ele não poderia ficar muito tempo naquela igreja, porque o chamado dele não era esse. Ele deixava presbíteros, bispos, pastores e anciãos cuidando da igreja. Mas sempre, né, e a gente vê isso com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com as cartas joaninas, nós vamos ver que sempre são introduzidos falsos profetas dentro da igreja. Nós não estamos imunes a isso. A igreja ela pode ser mais santa e mais perfeita possível. Sempre vai ter algum falso mestre ou alguém tentando implantar uma falsa doutrina. E é por isso que existem presbíteros, bispos, pastores e anciãos para cuidar do rebanho de Cristo. O apóstolo Paulo ficou sabendo que estava dessa forma, que existia angústia por ele estar preso, mas que havia erros também, não do como ele deixou. E aí ele elabora essa carta, como ele é de costume fazer, trazendo saudação, trazendo remetente, eu, o apóstolo Paulo, trazendo autoridade. A gente vai ver que ele traz autoridade na carta, apóstolo pela vontade de Deus. A gente vai perceber ele discorrendo de forma estratégica nessa carta. A gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 3, ele trazendo embasamento bíblico, embasamento doutrinário do que ele ensinou. E no capítulo 4 ao 6, os 3 últimos capítulos, ele trazendo aplicação a essa doutrina. Então o apóstolo Paulo ele não escreve de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não abre o papel e vai escrevendo aquilo que vai se passando na sua cabeça. Nós percebemos que, quando eu digo apóstolo Paulo, eu estou me referindo ao cânon bíblico. Nós estamos lendo um texto dele, né? E assim como acontece com Paulo, acontece com Pedro, acontece com Tiago, acontece com Judas, com João, acontece com o Apocalipse. São instruções do Espírito Santo, homens inspirados pelo Espírito Santo para edificar a sua igreja. Então, de imediato, Paulo decide escrever essa carta com o objetivo de explicar aquelas pessoas que estavam na prisão, mas que se acalmassem. Ele estava preso, mas que essas pessoas não se desfalecessem. Ele estava passando por tribulação, mas que essa tribulação traria glória a eles. O apóstolo Paulo ele sabia onde ele estava, no tempo que ele estava e o resultado que aquilo traria. Então, o pano de fundo para nós entendermos essa carta é isso. Primeiro ponto, estava preso em Roma. Ele fica sabendo que essa igreja estava conturbada, angustiada, preocupante. Ele de alguma forma escreve a essa igreja, acalmando, tranquilizando e trazendo fundamentos importantes, fundamentos bíblicos, tanto do Velho Testamento, para embasar que aquela igreja não pudesse desfalecer, para embasar que aquela igreja continuasse firme, porque a eleição deles não estava no momento. A gente vai ver isso logo no verso 3 e verso 4. Porque eles não foram chamados para se perderem, porque a força que eles têm como igreja já foi feita antes da fundação do mundo, porque a igreja ela já foi comprada.
E a igreja aquele sangue já tinha sido aplicado. E agora eles estavam vivendo na aplicação do sangue de Cristo, na vida de cada um que crê, que é a justificação e sua santificação. E além disso, tinha propósitos também essa carta. E se nós formos analisar, ele redigiu com o objetivo de mostrar a esses destinatários, àquela igreja, a satisfação pela fé. A gente vai ver ele elogiando as pessoas a respeito de sua fé. A gente vai ver ele falando a respeito da igreja como algo santo, uma noiva santa e irrepreensível, um edifício que estava sendo construído sobre a rocha verdadeira. Então ele escreve também para fortalecer aquela igreja. E além de tudo, para doutrinar. A gente vai ver muitas doutrinas aqui sobre chamado, sobre vocação, sobre salvação. Então, analisando esses pontos iniciais, nós precisamos agora entrar nos primeiros versos da carta. Os primeiros versos da carta, o verso 1 e verso 2. Diz assim, vou ler aqui na versão da King James, 1611. Os irmãos vão conseguir acompanhar. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós e paz de nosso Deus e do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar aqui porque, se eu for entrar no verso 3, a gente teria que começar a entrar em outro assunto, Então eu vou ficar nesse verso 1 e 2. E aqui no verso 1 e 2 ele já se identifica. Como ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos o porquê que ele se declara apóstolo de Jesus Cristo. A gente precisa entender que o apóstolo Paulo ele não foi chamado por Cristo durante a vida de Cristo. A gente sabe que Jesus chamou 12. A gente sabe que um desses 12 era Judas, o que traiu Jesus. A gente sabe que em Atos dos Apóstolos, eles depois tentaram colocar outra pessoa como apóstolo, Barnabé. E depois disso tudo, o próprio Cristo ressurreto chama o apóstolo Paulo. Os 11 que continuaram como apóstolos, eles foram chamados através da vida de Jesus. Paulo foi chamado depois que Jesus ressuscitou. Mas isso não interfere no seu apostolado. O apostolado dele é um apostolado verdadeiro, confirmado através de outros apóstolos. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, em algumas cartas. Confirmado através de outros apóstolos. E ele é um apóstolo verdadeiro. Então ele já escreve a essa igreja, e ele não escreve a essa igreja para os pastores daquela igreja. Ele não escreve a essa igreja como ele escreve aos anciãos, aos bispos, ao presbítero, ou as cartas pastorais, a Timóteo, a Tito. Não, ele escreve para a igreja. E ele já se coloca como apóstolo de Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus. Isso tem que trazer para nós um entendimento. Paulo queria demonstrar a autoridade que ele tinha espiritual. Paulo estava preso, mas aquela prisão não tirava a autoridade dele. Paulo estava preso em Roma, mas aquela prisão em nenhum momento diminuía a responsabilidade ou a autoridade que ele tinha sobre aquela igreja. Então, quando ele fala assim, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele está dizendo que ele tem propriedade, ou ele tem autoridade para falar com aquela igreja, e a vontade não é dele. O apostolado dele não foi por vontade própria. O apostolado dele não foi por imposição de mãos. O apostolado dele não foi por azeite, sobre unção, como é feito aqui hoje. O apostolado dele foi chamado por Cristo Jesus. E eu quero deixar isso claro, irmãos, porque nós precisamos entender que hoje, nos dias de hoje, não existem apóstolos. Nós precisamos entender que o ministério apostólico de fundamentação da igreja se encerrou no primeiro século. Quando o apóstolo Paulo se denomina apóstolo aqui, ele está dizendo que ele tem autoridade pela vontade de Deus, não foi pelo arbítrio dele. Não foi pela escolha da igreja. Não foi porque ele se intitulou apóstolo, foi porque Deus o chamou. Pela vontade de Deus, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E ele vai continuar. Aos santos que estão em Éfeso. Se a gente for para o grego, a gente vai fazer uma conexão com os santos e fiéis. É como se ele dissesse que todo santo, ele é fiel, ou que todo fiel é santo. Aos santos e fiéis que estão em Éfeso.
e que estão em Cristo Jesus. Então ele escreve à igreja. E eu acho interessante porque, escrevendo à igreja, ele vai passar doutrinas fundamentais que é difícil de entender. Escrevendo à igreja, ele vai passar mensagens importantes e de difícil entendimento. Diferentemente de quando ele escreve a Timóteo como pastor, ou a Tito como pastor. Ele escreve a Timóteo e a Tito explicando algumas coisas e como eles deviam proceder. Para essa igreja não, ele escreve já fundamentando doutrinas importantes e difíceis de entendimento. E quando a gente volta e para analisar, a gente, para tentar imaginar. Imagina Paulo escrevendo essa igreja e essa carta sendo lida, e muitos dizem que essa carta era uma carta circular, que seria escrita para Éfeso, mas depois ia ser lida em outras igrejas. Imagina você lendo, essa igreja como líder da igreja, e aquelas pessoas se perguntando a todos esses termos, o que significa isso? O que significa aquilo? O que significa isso? O que significa aquilo? Mas Paulo não se preocupa com isso. E uma das explicações que nós temos é que nas cartas de Paulo ele vai fazer a separação de neófito na fé e de maduros na fé, ou daquelas pessoas que são mais espirituais e as menos espirituais. O apóstolo Paulo não traz, a Bíblia não traz, o Novo Testamento não traz quanto tempo uma pessoa precisa estar no cristianismo para ser uma pessoa madura na fé, porque isso é individual. O apóstolo Paulo não traz, o Novo Testamento não traz quanto tempo uma pessoa precisa ser experimentada para ser uma pessoa madura na fé. Mas o apóstolo Paulo escreve essa carta, já tendo em mente que aquela igreja era madura o suficiente para entender tudo o que ele estava dizendo. Se nós buscarmos na Bíblia algum fundamento para esse tempo, nós vamos conseguir achar por inferência em Coríntios, 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele escreve que vocês já deviam estar comendo comida sólida, mas vocês ainda estão no leite, estão amamentando, vocês ainda são crianças espirituais. Quando ele escreve a Coríntios, aquela igreja, e no tempo que ele fundou a igreja, 3 anos e meio. Então, se a gente tentar imaginar o que o apóstolo Paulo tinha em mente do que é uma igreja madura espiritual para a doutrina, a gente poderia colocar 3 anos a 3 anos e meio de palavra. 3 anos a 3 anos e meio de estudo da palavra, ou de prática da palavra. Porque lá em Coríntios ele fala isso, ele funda a igreja 3 anos e meio depois, ele manda a primeira carta, a segunda carta, e ele diz, já eram para vocês estarem maduros. Já eram para vocês não serem mais crianças. Tirando por base isso, e ele escrevendo com tanta fundamentação doutrinária essa carta, essa igreja já devia ser madura espiritual, já devia entender o seu chamado como igreja, já devia entender a sua luta sobre dons espirituais, sobre a armadura de Deus, que nós vamos ver no capítulo 6, sobre chamado e vocação eficaz, que nós vamos ver nessa carta também. Então o apóstolo Paulo ele se identifica, ele se coloca como autoridade, como apóstolo. Ele diz que essa autoridade é pela vontade de Deus. Ele não se coloca como autoridade pela sua própria vontade. Ele não diz que foi por imposição de mãos. Ele não diz que foi por escolha de igreja, porque o apostolado é por vocação, por vontade e por chamado do próprio Jesus Cristo. E no verso 2 ele vai dizer, graças seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqui a famosa, vamos dizer, entrada da carta, ou a finalização da carta. Ele sempre vai começar com graça e paz, ou graça e paz da parte de Jesus Cristo e de Deus, ou graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a entrada da carta. E essa entrada tem um ponto muito específico, Ele vai trazer 2 palavrinhas que são dons. Nós somos acostumados a ouvir graça e paz, irmãos, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Nós não imaginamos que essas palavras sejam dons da parte de Deus. A Bíblia traz graça e a paz como frutos do dom, ou o próprio dom em específico. A graça de Deus, e a gente pode levar a graça aqui, não somente como a graça salvífica, mas a graça de viver todos os dias de acordo com a sua palavra, a graça de viver se santificando, a graça de ter o Espírito Santo nas nossas vidas, e a paz, que é aquela paz que excede todo o entendimento.
O apóstolo Paulo sempre traz graça e paz, e ele vai mencionar aqui mais de 10 vezes a palavra graça, mais de 8 vezes a palavra paz, sempre com o intuito de ser algo espiritual, sempre com o intuito de ser um dom de Deus. Nessa carta também nós vamos ver, como eu falei, a respeito de eleição, predestinação. Nós vamos falar sobre a famosa passagem da salvação. Nós vamos ter que entrar em algumas partes que vai trazer a salvação sendo por presciência ou por eleição. Então nós vamos estudar muitos textos que vão nos dar muito embasamento bíblico. Eu tenho certeza que nós vamos finalizar essa carta aqui com mais entendimento a respeito de salvação do que nós imaginamos. E não só pelo ensino em si, da teoria, mas pela aplicação. Como eu falei, capítulo 4, 5, 6, Paulo tenta destrinchar tudo o que ele explicou, fazendo uma aplicação prática na igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha essa maneira didática, né? Assim como ele fez nessa carta, ele fez em Romanos, ele fez em Colossenses. Primeira parte, explicação, teoria. Segunda parte, aplicação e prática. E nós vamos analisar dessa forma. E como eu trouxe esses 2 primeiros versos, e foi um pouco rápido, né? Eu vou tentar entrar no verso 3. Acredito que não vai dar tempo de finalizar, mas a gente vai entrar aqui no verso 3 e continuar com o verso 4, 5 e 6 posteriormente nos próximos cultos. Né? Esse verso 3 é um verso bem profundo, mas nós vamos tentar entrar aqui agora nele. Então, abra comigo, por favor. No verso 3, depois da saudação inicial, o apóstolo Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui eu quero que os irmãos entendam 2 pontos importantes para a gente dar sequência com os estudos, os cultos posteriores. Ele está agradecendo. Ele diz assim: bendito seja Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está bendizendo algo que vai acontecer, que para Paulo já aconteceu, para o cristão já aconteceu. Esse bendito aqui é: louvado seja o nosso Deus. E aí ele vai destrinchar algumas bênçãos. Ele vai dizer assim: o qual nos abençoou com todas as bênçãos. E quando ele diz todas aqui, ele não cita quais são de forma específica: bênção tal, bênção tal, bênção tal. Ele só exemplifica que são bênçãos espirituais e são bênçãos que estão nas regiões celestiais. E essas bênçãos a gente vai ver que as 2 primeiras, e que eu digo, na minha opinião, as mais importantes, ele vai citar logo no verso 4. Então ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele vai continuar no verso 4 dizendo as bênçãos: nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou no verso 5. Só para a gente adiantar. O apóstolo Paulo diz que Deus é bendito. Por quê? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso é importante, irmãos. Perceba que ele diz: nos abençoou com todas as bênçãos. E muitas vezes a gente para pensar e diz: eu não sou abençoado nisso. Eu não sou abençoado naquilo. Perceba que está no passado. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. A dificuldade que nós temos de entender esse texto é porque nós analisamos as bênçãos com o mundo natural. A dificuldade que eu e você temos para analisar esse texto é que todas as vezes que nós falamos bênção, a gente pensa em carro, em casa, em saúde, em comida. Mas todas as bênçãos que Deus já nos abençoou, está no espiritual. Ele diz todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E o Paulo bendiz a Deus por causa disso. Agora lembre-se do pano de fundo. Lembre-se que ele está na prisão. Lembre-se que ele está escrevendo a uma igreja que está preocupada, angustiada, porque aquele fundador está preso. Ele diz: bendito seja Deus, porque nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas como é que Deus já abençoou se você está preso, Paulo?
Como é que nós aqui, eu, igreja em Éfeso, e você preso escrevendo, provavelmente iria morrer. Como é que você está abençoado com todas as bênçãos se você está preso? E é por isso que ele cita bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Regiões celestiais, irmão, só para a gente deixar claro, não é somente o céu. É o mundo espiritual que existe. É o mundo que está acontecendo aqui neste momento, que a gente não vê, o mundo invisível. Existem regiões celestiais aqui, existem anjos, existem o poder de Deus, o Espírito de Deus habita os seus filhos. Esse é o reino celestial. E nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quando nós trazemos esse entendimento de bênção espiritual, a primeira coisa que nós temos que entender, essas bênçãos já foram dadas a nós. Ele já nos abençoou. E como que ele já nos abençoou? Com a concretização da morte do seu filho. Quando Jesus venceu a morte, quando Jesus morreu e ressuscitou, nós que cremos em Cristo, por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós que cremos em Cristo, nós somos abençoados e é com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Talvez eu e você não sintamos isso, porque nós somos pecaminosos. Talvez a nossa fé seja pequena para que nós não consigamos enxergar as bênçãos espirituais da minha vida. Talvez eu ache que somente quando eu estou feliz, ou somente quando eu estou com saúde, somente quando as coisas neste mundo estão dando certo é que eu sou abençoado. Esse verso aqui quebra a doutrina da prosperidade. Esse verso aqui quebra a doutrina humanista do egocentrismo, de que você precisa ser feliz aqui. Porque se você colocar em contraponto que eu já sou abençoado, que eu estou sofrendo, ou a Bíblia está errada, ou o meu entendimento. Porque se eu colocar em contraponto que se Deus já me abençoou, e eu não estou sendo abençoado porque eu estou procurando bênção, tem alguma coisa errada. Porque se eu colocar em contraponto aqui, o que o apóstolo Paulo preso dizendo que nós, e ele se inclui, nós aqui é eu e vocês, ele nos abençoou. Se ele já nos abençoou, nós não carecemos mais de bênçãos espirituais. Nós precisamos continuar resistindo, continuar na luta, como ele vai dizer no capítulo 3 e 4, continuar com o seu chamado, com a sua vocação, independente do que aconteça, independente se você é morto, independente do seu sofrimento, independente se você perde ou perca algum parente, independentemente se você passa necessidade, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E nós vamos entender essas bênçãos espirituais no céu. Mas precisamos confiar que nós já somos abençoados. Precisamos entender que essas bênçãos espirituais não dependem das bênçãos materiais. Ele também abençoa nas materiais. Mas o que ele promete, com todas, é espiritual. As materiais aqui vai depender da circunstância, vai depender do teu propósito, vai depender do teu chamado, vai depender da sua vida, vai depender da sua responsabilidade, vai depender do seu ouvir a Deus, da sua rejeição pelo Evangelho, porque nós resistimos ao Evangelho. Enquanto Deus não nos busca e nos abre os olhos, não arranca da lama, nós resistimos. Eu e você não vivemos no meio termo, num limbo, numa neutralidade, não existe. Ou eu e você estamos vivendo sobre um pecado, sobre o erro, e a nossa carne quer fazer isso, ou nós estamos vivendo através do Espírito Santo, sendo domesticado. Então perceba o que Paulo diz. Verso 1, ele se identifica. A partir do momento que ele se identifica, ele coloca o seu apostolado como autoridade. A partir do momento que ele diz que ele é apóstolo de Jesus, ele fala que é segundo a vontade de Deus. Depois ele vai dizer que está escrevendo aos santos e fiéis. Logo após ele vai dar graça e a paz. São bênçãos espirituais, que são frutos do Espírito. E logo após ele vai dizer, louvado seja Deus, o bendito seja Deus, louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Irmão,
Do verso 3 ao verso 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo destrinchando 3 verdades. Nós vamos ver ele falando primeiro de Deus, do plano da salvação com Deus Pai. Logo após a gente vai ver o plano da salvação em Deus Filho, em Jesus Cristo. E no finalzinho até o verso 14, o plano da salvação com o Espírito Santo. Nesse pequeno texto, até o verso 14, nós vamos ver que doutrina da prosperidade não tem embasamento. A gente vai ver que salvação por obras não tem embasamento. A gente vai ver trindade em ação, doutrina da trindade em ação, o Pai elegendo e predestinando, nos dando um destino prévio. A gente vai ver o Espírito trabalhando e selando seus filhos. A gente vai ver Cristo nos justificando com a sua morte vicária. Do verso 3 ao verso 14, nós vamos entender o papel do Pai na sua aplicação da salvação. Nós vamos entender o papel do Filho, o papel do Espírito Santo. E nós vamos conseguir entender de forma didática como o apóstolo Paulo deixou isso escrito para nós entendermos realmente que a nossa vida não está pautada aqui. Que aquela igreja que fosse ler não se preocupasse com o momento. Que a sua igreja, quando fosse ler Efésios, hoje a nossa igreja, hoje o nosso contexto, não nos preocupemos com o momento. Porque as bênçãos que nos foi dada foi nas regiões celestiais. As bênçãos espirituais. Porque bênção material aqui depende de cada pessoa. Esse é o primeiro ponto. E logo no verso 4, nós entraríamos aqui, as 2 bênçãos, 4 e 5, ele ia dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, as 2 bênçãos principais espirituais, que são bênçãos que eu e você já ganhamos, que eu e você já temos, ou que eu e você que cremos em Jesus Cristo, já temos e não sabemos, muitas vezes. Temos e muitas vezes não entendemos. Temos e muitas vezes não acreditamos. Temos e muitas vezes por egocentrismo, por não machucar o nosso eu, por não quebrar aquilo que nós entendemos anteriormente, por tradição, por ensino, a gente prefere não acreditar. Ele se apresenta, ele dá autoridade, ele abre a sua carta, ele bendiz a Deus com as bênçãos espirituais que todos nós já temos. Nós que cremos em Jesus, porque essas bênçãos são em Jesus, como no fim do verso ele vai dizer, lugares celestiais em Cristo, em Jesus. E no verso 4 e 5 ele vai dizer, conforme ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que devamos ser santos e sem culpa ou irrepreensível diante dele, em amor. E no verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, ou segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o propósito da sua vontade. A gente vai perceber no próximo culto, e a gente vai destrinchar isso aqui, a gente vai perceber que a escolha de Deus ela é soberana. A gente vai perceber que ao invés de trazer medo, esse entendimento está ligado às bênçãos espirituais que Paulo acabou de dizer. A gente vai perceber que esse entendimento já foi nos dado antes da fundação do mundo. Que esse ato está sendo aplicado no momento por todo aquele que crê. Mas que já aconteceu. Faz parte de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A escolha de Deus, a sua predestinação para sermos santos e irrepreensíveis, fazem parte das bênçãos espirituais em Cristo. Então aquele que não crê, ou aquele que não entende que isso é uma bênção, realmente vai ter dificuldade de entender. Realmente vai ter dificuldade de, dentro do seu coração, refletir a respeito disso. Vai ter dificuldade em quebrar aquilo que nós acreditamos, a salvação pelo meu esforço. Quando nós analisarmos que Ele nos escolheu em Jesus, antes de haver nenhum tipo de humanidade, de planeta, antes de existir o cosmos, antes de existir pessoas, antes de existir a minha vontade e a sua, Ele já nos escolheu em Cristo e nos predestinou para sermos santos. Eu acho interessante que Paulo cita todas as bênçãos. Ele fala todas as bênçãos em sua carta, mas ele cita só essas 2 nessa carta, espirituais. E ele vai discorrer essas 2 bênçãos justamente para acalmar o coração daquela igreja. Como eu falei no início, essa igreja provavelmente conhecia Paulo.
E quando eu falo conhecia, não é óbvio pessoalmente, porque ele que fundou, ele conhecia por ensino, que o apóstolo Paulo fundou e doutrinou a igreja em Éfeso. Paulo só está mostrando, ó pessoas, ó irmãos, vocês que são santos e fiéis que estão em Cristo em Éfeso, eu estou sofrendo preso em Roma, vocês estão angustiados, a minha dor, a minha tribulação, ela não interfere nas bênçãos, nós somos abençoados. A minha dor e a minha tribulação, a sua angústia, o martírio de vocês aí que estão sendo presos, que estão sendo dispersos, as bênçãos espirituais não deixaram de ser bênçãos por causa disso. Porque a bênção espiritual é que Ele nos escolheu. A bênção espiritual é que Ele nos destinou previamente, ou nos deu um destino, ou nos predestinou. A bênção espiritual foi que Ele fez isso para sermos sempre santos e irrepreensíveis. Porque se Ele não fizesse isso, ninguém seria santo. Porque se Ele não fizesse isso, ninguém seria sem culpa ou irrepreensível. Porque se Deus não fizesse isso, você e eu não iríamos a Deus. Nós vamos ver no próximo estudo, né? Na próxima vez que nós formos pregar em Efésios aqui a sequência desse texto, nós vamos analisar que não há possibilidade de você, meu irmão e minha irmã, acreditar na salvação pelo que você faz. Não há possibilidade de você acreditar numa salvação por esforço próprio. Paulo, ele vai combater muitas e muitas vezes a salvação por obras. Mas mesmo que isso esteja na sua cabeça, né, e aqui ele não está combatendo a salvação por obras, ele está tentando trazer um entendimento para aquela igreja, de que eles não precisavam se preocupar, porque essa igreja, aquele povo, eles foram santificados, e eles estão sendo levados à irrepreensão lá na fundação do mundo, que agora neste momento estava sendo aplicado. E bendito a Deus por isso. Nós vamos ver que esse termo, eleição, predestinação, é doutrinas que muitos chamam de doutrina de demônios. A gente vai ver que muitos pastores entendem predestinação e eleição como doutrina de demônio. Paulo aqui está chamando de bendito Deus por causa dessas bênçãos. Muitos acreditam que não existe. Muitos acreditam que Deus previu você crendo e por causa disso te escolheu. Previu que você teria fé e por causa disso te salvou. Mas nós vamos ver que o texto em si não fala isso. Eu acredito que para muitos o primeiro impacto é de medo ou de desesperança ou até de pergunta, né? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Como é que Ele escolhe alguns antes da fundação do mundo? Como é que Ele deixa outros antes da fundação do mundo? Essa doutrina não é uma doutrina bíblica. Mas Paulo escreve a Efésios dizendo: bendito seja o Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos predestinou, Ele nos elegeu. Entre o entendimento meu humano caído, entre o entendimento que eu considero como um entendimento carnal, e aquele que a Bíblia me dá, aquele que a palavra me traz, aquele ensinamento que muitas vezes me confronta, eu como servo de Cristo, eu prefiro negar a mim mesmo, negar a minha mente, negar a minha vontade para crer em Jesus, para crer na Escritura, para crer na sua palavra. Quando nós formos analisar o verso 4, o verso 5, o verso 6, o verso 7, o verso 8, o verso 9, até o 14, nós vamos analisar que ele vai estar dizendo assim: para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória. Ele vai falar que a fundamentação de Deus nos abençoar, a fundamentação de Deus, o motivo de Deus nos abençoar com as bênçãos espirituais é para o poder, o louvor da sua glória. E o motivo, por que Ele fez? Para a sua própria vontade. A Bíblia vai trazer para o beneplácito da sua vontade. Pela sua própria vontade. E nós, que somos igreja de Deus, que cremos em Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, eu e você que cremos numa salvação não pelo meu esforço, mas porque Deus me chama, Deus me vivifica, Deus me levanta,
porque Ele converteu o meu coração, Ele transformou o meu coração de pedra no coração de carne. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Por causa disso eu tenho que crer que é bênção ser escolhido, que é bênção ser predestinado, que é bênção fazer parte do corpo de Cristo. A gente não pode esquecer sempre do pano de fundo. Paulo preso, mas ele tinha certeza que aquela prisão fazia parte dos planos eternos de Deus. Ele tinha certeza que o que fosse acontecer na vida dele fazia parte do plano de Deus. O apóstolo Paulo nessa carta vai trazer a soberania de Deus de forma latente. Nós vamos estudar mais sobre isso depois, mas nós vamos perceber que a soberania de Deus não depende da minha vontade, e não depende da sua vontade, não depende da minha saúde, não depende da sua saúde, não depende do seu sofrimento nem do meu sofrimento. A vontade dele sempre vai ser feita, estabelecida, e isso vai continuar sendo bênção espiritual, independentemente do meu e do seu sofrimento. O apóstolo Paulo ele vai combater aquilo que nós entendemos como humanismo, ou um entendimento humano do que seja graça, do que seja salvação, do que seja bênçãos de Deus. Ele vai colocar cada coisa em seu devido lugar. Ele vai mostrar que a bênção para você é você ser salvo em Cristo, independentemente do sofrimento que você passa. Ele vai mostrar que a sua salvação é por meio de Cristo Jesus, na aplicação, mas de que Deus te escolheu e te deu a Cristo Jesus. E ele vai mostrar que você foi predestinado para ser santo. Que não adianta você falar que é escolhido, não adianta você falar que é membro de uma igreja, não adianta você falar que é crente se você não for santo e irrepreensível diante de Deus. Porque a predestinação e a eleição, ela foi para sermos santos e irrepreensíveis. Perceba, foi preciso, foi necessário que Deus nos escolhesse para que nós consigamos ser santos. Sem essa escolha, eu e você não temos força nenhuma através de nós mesmos para sermos santos e viver em santidade. O apóstolo Paulo aqui ele vai numa profundidade imensa. E a gente vai ver isso durante a carta. Mas ele vai pregar numa profundidade tão grande que eu tenho certeza que quando a gente chegar para refletir, a gente não vai mais refletir sobre os nossos problemas. A gente não vai mais colocar em dúvida as bênçãos de Deus a respeito de tudo aquilo que eu estou passando. A gente não vai mais entender que a bênção de Deus é somente bênção material, porque é bênção material também. Mas as bênçãos completas que Ele já nos deu antes da fundação do mundo, nós já temos, independentemente do problema que nós passamos. E as bênçãos de Deus, irmãos, para mim, para a sua vida principal, é eu e você fazermos parte do corpo de Cristo. Porque é essa bênção que não vai passar. Porque é essa bênção que começa hoje e que não termina na sua morte. Tem um teólogo que diz que nós nascemos mortos, mas nós morremos vivos. Nós nascemos mortos. Nascemos em pecado. Como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecado. Mas isso não é importante. O importante é que nós morremos vivos, crendo em Cristo, sendo vivificado pelo Teu Espírito Santo. E nós só seremos vivos, santos, sem culpa, irrepreensível, se antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Se o meu nome estiver no livro da vida em Apocalipse. Se Ele quiser. Porque eu e você, a gente pode, vamos dizer assim, ser o mais religioso possível, o mais santo possível. Se não foi Ele que verdadeiramente te chamou, não vai valer de nada. Religiosidade não salva, né? Santidade mentirosa não salva. Apenas aqueles a quem Cristo chamou. Apenas aqueles a quem Cristo salvou. Apenas aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo é que serão santos de verdade. É que serão irrepreensíveis de verdade. E nós vamos analisar esse texto no próximo estudo. Vamos destrinchar o verso 4, o verso 5 e o verso 6. E a gente vai conseguir entender da melhor forma possível. Mas para finalizarmos, o que eu preciso que nós entendamos nessa carta aos Efésios é que é uma carta que ela foi escrita para uma igreja
de um ambiente específico. Uma carta onde uma igreja estava desesperada. Humanamente, é normal, nós nos desesperamos, né? Com problemas, com dificuldades. Ele acalma essa igreja, mesmo estando numa situação pior que a igreja está. Porque a igreja estava angustiada, mas estava livre. Paulo acalma a igreja escrevendo essa carta, mas ele estava preso. E para fundamentar a sua alegria, ou para fundamentar aquela calma que aquela igreja teria que ter naquele momento, ele vincula a salvação da sua igreja, a salvação do seu povo, a algo eterno, algo que já foi feito em Deus, e algo que está ligado às bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E qual é a aplicação que nós temos para isso? Para a minha vida, para a sua vida, nesses 3 primeiros versos. Primeira aplicação do verso 1. Fundamento da palavra de Deus. Fundamento da palavra de Deus. Somente a palavra. Somente os apóstolos. Só eles tiveram revelação. A revelação de Deus já está fechada, irmão. O apostolado já está fechado. Foram 12 os apóstolos. Não há apóstolos hoje em dia. Apostolado é dado por Deus, chamado por Cristo, pela vontade de Deus, não por imposição de mãos. Hoje em dia é impossível ter um apóstolo. Se eu disser para você que tem apóstolo, eu preciso afirmar que tem que alterar texto no Apocalipse. Se eu disser para você que existe um apóstolo segundo os padrões bíblicos do Novo Testamento, eu tenho que afirmar que o Apocalipse errou. Ao dizer que só tinha 12 apóstolos, que a grande cidade, a Nova Jerusalém, teria 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Se eu afirmar para você que apóstolo hoje em dia é verdadeiro, eu estou indo contra a própria palavra. Porque o apóstolo ele tinha a função de doutrinar a igreja, de colocar uma doutrina em cima da pedra angular, da pedra principal, que é Jesus. Se eu disser que existe um apóstolo hoje, então a Bíblia não está fechada. Preciso colocar os outros livros dos apóstolos aqui. Isso é um erro. Paulo era apóstolo. Ele fundamentou a igreja, chamado por Cristo, pela vontade de Deus. E ele diz isso no primeiro verso. No segundo verso, ele vai dar graças a Deus e dar paz para aquela igreja, como ele faz sempre em suas cartas. No verso 3, ele mostra que nós já somos abençoados. Então você que é cristão, irmão, você não pode chegar e falar, eu não sou abençoado. Eu não sou abençoado por Deus. Deus não me abençoou. Talvez você esteja ligando a bênção de Deus com algo material. Saiba fazer essa diferença. Saiba fazer essa distinção. Porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós somos abençoados com algumas das materiais, não todas, algumas. E por pouco tempo, porque o nosso tesouro não é aqui. A Bíblia diz, né? Ajuntai tesouros no céu, não aqui na terra. Nós já somos abençoados. E nós precisamos fazer o link de que sofrimento aqui não é sinônimo de não ser bênção no céu. Já viu aquela pregação de você está passando por um problema, então você não tem fé? Já viu alguma pregação de se você está passando por algum problema, é porque você não está persistindo, não está perseverando em Deus, ou porque o diabo está na sua vida? Já viu aquele problema que se você está passando por algum tipo de dificuldade na sua vida, é porque você não é uma pessoa abençoada? São pregações mentirosas. Pessoas que não sabem distinguir bênção espiritual da material. Pessoas que fazem a ligação do sofrimento humano com a bênção de Deus. Pessoas que dizem que se você passa por isso é porque você não é abençoado. A Bíblia fala o contrário, meu irmão. A Bíblia fala que para o crente ele é abençoado com as bênçãos celestiais. E que o sofrimento é aperfeiçoamento. Que Deus vai te provar. O Espírito vai te colocar à prova. O diabo vai te peneirar. Mas isso não é para você cair. Isso é para te aperfeiçoar. Isso é para quebrar o seu ego. Quebrar o seu homem exterior, como Paulo diz, para que o nosso homem interior renasça todos os dias. Para quebrar o nosso ego, só sofrimento. Para quebrar o nosso entendimento humano, sofrimento. Para quebrar as nossas vontades, sofrimento. Comece a enxergar o sofrimento como bênção também.
Comece a enxergar o sofrimento como algo de Deus para você, disciplina de Deus, aperfeiçoamento para a sua vida, sabendo que você sofrendo ou não sofrendo, suas bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. No próximo estudo a gente vai trazer um pouco mais sobre o verso 4, o verso 5, o verso 6. Falaremos sobre eleição, sobre predestinação. E vai ser um estudo um pouco mais longo, vai ser um culto um pouco mais longo. Eu falei por alto, mas eu não quis entrar no texto em si, porque senão a gente ia ultrapassar o tempo. Mas a gente vai perceber, irmãos, que se nós estamos aqui hoje é porque Deus já nos escolheu. E nós precisamos ser felizes, como diz Paulo. Bendito seja Deus por isso. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos predestinou para estarmos aqui. E como diz Paulo, bendito seja Deus por isso. Se eu e você estamos persistindo é porque Deus está nos dando força. Porque se não fosse por isso eu e você, irmão, não estaríamos aqui. Estaríamos fazendo a nossa vontade. Estaríamos tropeçando. Estaríamos fazendo a vontade da carne. Mas não. É Deus que pega você na sua mão, que te traz até aqui, que te consola, que te dá força, que te dá ânimo. Que você está sofrendo, mas está com a paz que excede todo o entendimento. Quando está alegre, está com a paz que excede todo o entendimento. É só Deus que faz isso. E Deus só faz isso com os seus filhos. Porque a Bíblia diz, né? Que aos filhos da desobediência Ele solta o seu bel prazer. Pode ter até uma vida, como a Bíblia diz, é bel prazer, prazer próprio. Pode até ter uma vida com prazer aqui nessa terra, achando que é bênção espiritual. Mas no fundo, no futuro próximo, eles verão que é apenas condenação. É o juízo de Deus sobre a sua vida. Que nós possamos entender dessa forma. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Amém. Graças e paz. Que me faz
presença. Eu não saio nem me mexo do lugar. Se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença. Só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Agradeço a oportunidade. Amém, meu. Glória a Deus, né? Como diz Paulo, o que diremos, né? Então nós começamos aqui, desde a semana retrasada, uma série de pregações expositivas da Bíblia, para que a igreja possa aprender de fato o que a Bíblia fala, não o que o homem traz ao mundo, né? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, né? Então o próprio Senhor nos diz que conhecereis a verdade, ela vai te libertar de todo engano, de toda mentira, de todo jugo que o mundo tem colocado nas costas dos filhos de Deus. Então, é importante, irmão, é interessante, é muito gostoso você saber a verdade, porque isso vai nos tirando os grilhões que o mundo tem colocado. Quantas pessoas têm sofrido, vivido em cadeias, em prisões, por achar que a Bíblia falava isso ou aquilo. Então é importante conhecermos a verdade, né? Isso é maravilhoso. Então, agradeço a todos os irmãos que estão aqui conosco presencialmente, aos que nos acompanham nas redes sociais. Domingo que vem, o pastor Rafael está trazendo mais uma vez o estudo, o segundo estudo de Filipenses, né? Logo em seguida eu trarei de Romanos. Domingo passado veio somente a introdução, agora o pastor Rafael trouxe, o pastor Marco André trouxe a introdução também de Efésios. Aí sim, agora nós vamos entrar mais profundo na palavra de Deus, para que a gente venha aprender e aplicar na nossa vida a verdade. Amém? Lá em João, no capítulo 6, o Senhor vai dizer que se nós estivermos nele, nós daremos fruto, né? E lá em João 15, o Senhor diz que o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Mas para que a gente possa adorar o Deus em espírito e em verdade, nós temos que conhecer a verdade e estar no espírito. Como é que vamos adorar Deus em verdade se nós não conhecemos a verdade? Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar de pé. Só relembrando os irmãos que quinta-feira o estudo de Mateus com o pastor Rafael, né? Nós vamos dar início agora, se eu não me engano, e o capítulo 9, não é isso, pastor? Capítulo 9, temos aprendido bastante. Isso é muito bom participar dos estudos, irmãos, porque qualquer pessoa que tiver dúvida com você, você está expert. Ninguém te engana, né? Você pode ver uma pregação depois de pessoas que pregam outro evangelho, por assim dizer, e vocês vão ver que isso não está na Bíblia. E a gente vai saber argumentar com outra pessoa, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer, Pai, por cada irmão que está nos ouvindo nesta noite, que o Senhor venha cada dia mais abrir o entendimento, a maturidade, Senhor, que possamos alcançar a maturidade espiritual para te adorar em espírito e em verdade, que o Senhor venha abrir nossos olhos, Pai, para que possamos, Pai,
receber e conhecer a verdade que o Senhor deixou escrita na tua palavra, Senhor Deus, embora tenha sido escrita por homens, mas foi inspirada por ti, Pai, e somente o Senhor pode nos revelar, que o Senhor venha nos revelar a verdade, Pai, nos tirando do jugo, dos cabrestos deste mundo, Senhor Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, nos abrir entendimento, aumentando a nossa fé, nos dando compreensão da verdade, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada família aqui representada, Senhor Deus, que nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. O culto está encerrado. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.